está conosco a partir de agora para uma entrevista exclusiva, ao vivo, aqui em Os Pingos nos Is, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para falarmos também sobre essa crise em Manaus e outros assuntos que estão aí em destaque nesse momento. Presidente, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Boa noite ao senhor. É uma satisfação, tenho um profundo respeito pelo programa de vocês, pela isenção e pela seriedade. Então, nesse momento, eu espero poder atender a pergunta de vocês, de modo que possamos tranquilizar aqui os nossos irmãos, em especial da cidade de Manaus. Começando então por Manaus, presidente, o senhor acredita que se o isolamento social estivesse sendo seguido lá no Amazonas e se não fossem declarações contrárias à política de isolamento, essa tragédia estaria acontecendo da mesma forma, presidente? Olha o que acontece. O vírus é uma questão ainda desconhecida em grande parte por nós. Eu gostaria de estar participando ativamente dessa questão, mas em abril do ano passado eu fui simplesmente proibido pelo Supremo Tribunal Federal de participar das ações, que passaram então a ser de responsabilidade exclusiva de governadores e prefeitos. O caso de Manaus. A semana passada a temperatura subiu em Manaus, né? Os problemas começaram a aparecer. Conversei com o ministro Pazuello e ele, na segunda de manhã, foi para Manaus e por lá permaneceu por 3 dias e tomou pé, não só tomou pé da situação caótica que se encontrava ali a capital, bem como tomou providências a respeito, apesar de eu estar proibido de tomar muitas medidas no combate ao coronavírus. Enviamos para lá cilindros, já chegou lá, levado pela Força Aérea, um hospital de campanha. Ele imediatamente adotou o tratamento precoce do Covid, que é a hidroxicloroquina, que é a ivermectina, que é a anita, a azitromicina, entre outras coisas. Já começou também, como há um acúmulo de pessoas com problemas em Manaus, começou a transportá-la para hospitais federais mais próximos da cidade de Manaus. São os hospitais das nossas universidades. E assim nós estamos fazendo, temos até médicos militares na região. Agora, estamos fazendo o possível. Agora, o que nos surpreende é chegar lá e encontrar a saúde numa situação bastante complicada no estado do Amazonas. Você vê, há 6 meses, 5 meses, a secretária de saúde foi presa. E a gente vê nesse clima todo que acontece, eu acompanho em parte a imprensa também, meus assessores também acompanham, nós não estamos vindo a palavra do secretário estadual de saúde, nem o secretário municipal de saúde do estado e da capital. Hoje fiz contato com o Yosh Shelley, que é o nosso embaixador de Israel aqui, pedindo para ele um socorro, né, e material emergencial para o combate à Covid, como, por exemplo, cilindros, que temos dificuldades tocante a isso. Então, todas as medidas nós estamos tomando, como nunca deixamos trabalhar um só segundo, durante esses praticamente 11 meses, que tomamos conhecimento da Covid-19. Rodrigo Constantino, sua pergunta. Presidente, boa noite. O que pode ser feito em relação à comunicação do governo nessa... Eu quero chamar de guerra de narrativas, mas não é nem bem isso. Eu percebo que tem muito apoiador do senhor que reclama disso, que critica isso. Quer dizer, há toda uma narrativa, muitas vezes falsa, inventada por parte dos opositores, dos detratores, que tenta pintá-lo como um genocida, um fascínio, alguém que não liga a mínima para a situação no país e que o governo não estaria fazendo nada a respeito disso. Em que pese as restrições impostas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que isso não é verdade. A minha pergunta é, o que o governo pode fazer para melhorar em termos de comunicação, levar as ações do governo federal a conhecimento do grande público? Rodrigo, logicamente você me acompanha ao longo de muitos anos, tem uma grande rede de televisão aí que não me engole até hoje. Ela basicamente trabalha na desinformação o tempo todo. E eu não tenho como lidar com essa grande imprensa, a não ser aqui nas nossas mídias sociais e aproveitando programas isentos, né, como o de vocês. Agora, realmente, prega-se desinformação o tempo todo. Por exemplo, a questão de uns 15 dias,
fiz uma reunião com 14, 15 ministros, presente o Pazuello, uma reunião tranquila, tratamos de vários assuntos, entre eles a Covid. 2 dias depois, uma fonte do Planalto disse que o presidente advertiu o ministro Pazuello, tendo em vista ele não ter se programado para a compra de seringas e agulhas no Brasil. Isso não aconteceu. E complementa a matéria, né? Que o Pazuello está em via de ser demitido. Então, essa desinformação, essa maneira de provar, de mostrar que, erradamente, né, que o governo está batendo cabeça, é para desgastar a gente. A luta pelo poder é muito grande, Constantino. Eu peço a Deus, Constantino, que você não passe para a experiência que eu estou passando, porque para você fazer um governo sério, não é fácil. Eu costumo dizer, pegue os ministros meus, 23, e pegue os seus semelhantes, né, que os antecederam, e faça uma análise de currículo, de caráter, de conhecimento, e veja como nós montamos o nosso ministério, e daí um grande problema, porque muita gente quer ministério ainda, quer bancos oficiais, quer estatais, para fazer, todo mundo sabe o que é. Antes de assumirmos o governo, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Hoje dão lucro de dezenas de bilhões de reais. Assim é o governo. Assim nós trabalhamos. Você pega o que nós fazemos de obra com pouquíssimo recurso, como a infraestrutura do ministro Tarcísio, o trabalho da Tereza Cristina, que é uma pessoa, além de entender da agricultura, abre portas com o mundo todo, de modo que o agronegócio nosso passa a ser um exemplo para o mundo. Você pega o Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, tem 20 mil obras no Brasil. Nós não temos como fazer propaganda. Não é fácil você ter matérias, né, que tem aceitação por grande parte da mídia. A grande parte da mídia parece, o que entende é o seguinte, que boas ações é propaganda, então tem que ser pago. O que é notícia para ele, o que é ruim. Isso não precisa ser pago. E nós assumimos uma posição de fazer alguma coisa com a imprensa assim, mas não ao volume que aconteceu no passado. Daí, Rodrigo, a nossa dificuldade. Agora, os apoiadores, né, que eu apelo para eles, não pode nos abandonar. Eles têm que continuar fazendo seu trabalho. Eu não posso fazer muitas coisas que eles querem que eu faça, né? Que daí eu estaria agindo completamente de acordo, de desacordo com a nossa Constituição. Não posso fazer isso aí. Vontade, você pode ter vontade de fazer um montão de coisa, mas eu tenho que ter responsabilidade para tratar dessas questões. Agora, você pode ver, me criticam, tá? Com fake news, com mentiras. Se eu, como já entrei na justiça no passado, contra algumas pessoas, minha taxa de sucesso é próxima de 0. Desisti de entrar com ações na justiça. Agora, eu tenho que resistir. Eu tenho que mostrar, em especial nas mídias sociais, o programa como o de vocês, que vocês abrem o canal para a minha live de toda quinta-feira, 19 horas. Muito obrigado a vocês. É essa a imprensa que eu tenho para mostrar aí o que é o Brasil e para onde nós estamos partindo. Isso daí me satisfaz. Agora, o peso, né? O que eu sofro é demais, mas não estou reclamando não. Sabia que ia ser difícil e com a ajuda de Deus a gente vai superando aí os obstáculos e dando esperança ao nosso povo, né? Mostrando que podemos fazer diferente, como estamos fazendo, apesar dos problemas, que afinal de contas o trabalho meu de presidente, de governadores e prefeitos é produzir a felicidade e o bem-estar para o seu povo. Ana Paula. Boa noite, presidente. Uma equação bem confusa e perigosa essa do STF aí proibir, né, a interferência, né, nas decisões do senhor do Poder Executivo dentro da pandemia nos estados e municípios. Aí a gente vai no portal da transparência e vê um grande aporte dos recursos federais para o estado do Amazonas e Manaus. Como policiar e como vigiar o uso desses recursos, presidente, com o STF aí restringindo o poder do Executivo? Olha, com a saída do último ministro da Justiça, as ações da PF triplicaram, certo? Em especial no combate à corrupção. Desde o começo, nós temos a CGU, a Controladoria Geral da União, que faz o trabalho preventivo. Ela tem inteligência artificial. O Wagner Rosário, que é um capitão do Exército, concursado, faz um excepcional trabalho nesse sentido. Por isso não tem corrupção no governo. E a questão do Supremo Tribunal Federal, eu sempre evitei falar, eu vou falar agora. Lógico que não fico satisfeito com muitas decisões
que lá acontecem, mas essa ingerência, essa proibição de eu participar em ações de combate à Covid veio após uma ida do ministro da Saúde, o senhor Henrique Mandetta, ao Supremo Tribunal Federal, onde ele falou para os velhinhos, né, coisas que fizeram com que eles ficassem apavorados. Como ele disse lá, ele dizia em reunião de ministros, né, quando chegar na Rocinha, no Rio de Janeiro, tá, na Mangueira, no Morro do Alemão, caminhões de exército vão pegar mortos pelas ruas para enterrar. Então o Supremo ficou apavorado e outras coisas mais ele falou e resolveu me castrar no tocante a isso. Daí. Agora isso é constrangedor, porque um chefe de Estado que é castrado para buscar soluções. E nós temos uma equipe bastante qualificada para buscar solução para isso daí. Você pode ver, estão voltando a fechar o comércio pelo Brasil. Nós seremos condenados à miséria, ao caos econômico. Eu sempre disse, desde março, que saúde e economia tinham que andar de mãos dadas. Tá? Uma coisa não pode estar dissociada para outra. O pessoal batia demais em mim. Se voltarem com essa política, teremos o caos na economia. Nós não podemos continuar dando auxílio emergencial para a população. Tenho muita pena, tenho o coração grande, sou um ser humano, acredito em Deus, mas eu te pergunto, Ana Paula, qual país da América do Sul fez algo parecido com o Brasil? Por exemplo, tocante ao auxílio emergencial. Ninguém fez. Por quê? Porque isso não é dinheiro que está no cofre que eu posso gastar. Isso é endividamento. Você, quando fala em endividamento, você tem que pagar isso mais tarde e até lá pagar juros também. E nós fizemos isso por quê? Para evitar o caos. Conversava com a equipe econômica. Se não fizermos nada, num primeiro momento, nós aqui calculamos 38 milhões de autônomos, né, os chamados invisíveis. E no final das contas foram 68 milhões de pessoas que fizeram uso do auxílio emergencial. Uns 10% aí, mais ou menos, não merecia, mas você não tinha como fazer o controle. Então, aproximadamente no mínimo 55 milhões de pessoas fizeram uso disso aí, conseguiram se alimentar, se locomover, sobreviver em grande parte. Agora chegou ao fim. E alguns governadores, alguns poucos agora, jogam de novo no desastre, no caos da economia. Se a gente aqui voltar com auxílio emergencial, o que vai acontecer? O nosso juros está 2% ao ano. Isso vai subir. Os juros a longo prazo, na casa do 8%, vai subir. Pô, não temos como, com o orçamento que nós temos, bancar isso. Por isso que outros países não fizeram isso. Porque estão no limite da sua capacidade de endividamento, não tem recurso para tal. E nós não podemos ser irresponsáveis, porque se houver um aumento da inflação, um aumento dos produtos da cesta básica, o caos está aí. Alguns reclamam, com razão, do aumento do óleo de soja, da carne, do arroz. Nós zeramos o imposto de quase tudo, os impostos federais, no tocante a isso aí. Agora eu sempre digo, né? É ruim, mas essa inflação mas pior que a inflação que está aí, nos produtos da cesta básica, seria o desabastecimento. Alguns falam em congelar. Eu, com a minha idade, 65 anos, eu já passei por congelamento. Congelamento leva também ao desabastecimento, não é saída para isso. Agora, a política pregada lá atrás, fica em casa, que a economia te vê depois, bateu nossa porta. Agora, se continuarem ficando em casa de novo, vai ser um caos no Brasil. Daí, a gente não sabe aqui, nós sabemos que não tem cachorro, né, nem gato lá na Venezuela, o pessoal comeu tudo. Aqui nós vamos partir para o caos, nós não queremos o caos, porque o caos é o caminho para o socialismo. É isso que eu fico o tempo todo tentando botar na cabeça da população, que nós temos que lutar por dias melhores. Lutar como? Com essa política que nós temos. Não podíamos entrar no populismo. Como o presidente da Câmara falou agora, que se eleito, eu vou fazer voltar o auxílio emergencial. Vão bagunçar nossa economia no Brasil. Qual é o nosso futuro? Nenhum. E nós rompemos 2020, né? Como um dos países que melhor rompeu 2020 foi nós. Uma economia nossa, o pessoal esperava cair 8%, 9%, a tendência é cair metade disso aí. Agora, não pode a interferência continuar vindo por parte de instituições, como você bem sabe, em coisas lamentáveis, né? Por decisões monocráticas em ministro do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo,
a questão da indicação lá para o diretor-geral da Polícia Federal, entre tantas e tantas outras ações, que é a mais grave, no meu entender, alijar o governo federal de participar da política de combate ao Covid. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Presidente, boa noite. Pois é, como o senhor acaba de mencionar, as medidas aí de trancamento indiscriminado parece que estão retornando, vão se estender possivelmente, porque a pandemia também se estende um pouco mais. O senhor acha que seria, apesar dessa demarcação aí do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que seria o caso do governo nacional, do governo federal, que o senhor chefia, começar a disputar judicialmente ou junto ao Ministério Público Federal essas diretrizes de funcionamento da sociedade? Porque o que nós estamos vendo até aqui é o seguinte, a inépcia, por exemplo, dos governos estaduais, como a gente viu no Covidão, no Amazonas aconteceu isso, a inépcia nas políticas de trancamento sem critério, e quando o município, por exemplo, vem tentar questionar essa medida, a justiça tende a decidir sempre em favor do trancamento. Então, isso virou quase que uma medida incontestável. O senhor tem afirmado bastante no seu discurso, né, a sua oposição a esse trancamento sem proteção aos vulneráveis, sem foco. Eu não acho que seria o caso de talvez começar, né, sem querer beligerância, mas começar a disputar judicialmente essas diretrizes? No tocante a ações judiciais, eu creio que não seja o caso. Agora, eu tenho conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, tenho conversado com alguns ministros do STJ. Então, aquela imagem que tinha de mim, de uma pessoa truculenta, que não tinha diálogo, entre outras, né, nós estamos deixando para trás. E isso daí tem feito com que certas ações, que chegam até mesmo no Supremo, de acordo nas mãos de qual ministro caia, não tenha sucesso. Então, nós estamos fazendo isso daí. E o que nós podemos fazer no momento? A população entende, né? Alguns reclamam, mas entende que eu estou fazendo o possível pelo diálogo para buscar a solução. E eu não estou disputando aí eleições para 22, em momento nenhum. Ninguém vê nenhuma ação minha voltada nesse sentido. E o que nós queremos por exemplo, e vai ser muito bom para nós, se nós elegemos aí, eu tenho um candidato que não é simpatia, eu tenho ajudado ele a conseguir aí a presença da Câmara, espero que consiga, porque o outro lado, o outro candidato, pessoalmente não tenho nada contra ele, mas está apoiado pelo PT, PCdoB e PSOL, e aquelas pautas não interessam para o progresso do Brasil. Então, com o nosso candidato, eu acho que vai ter um apoio do parlamento para ter mais agilidade nas votações importantes, nas medidas estruturantes, em reformas que nós precisamos, entre outras matérias importantes, pautas conservadoras também, e nós podemos ter uma certa tranquilidade. No meio do ano que vem, cabe a mim, né, indicar mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai colocando gente, né, que pensa mais parecido conosco nesses órgãos. E o que eu preciso no Supremo? Não é apenas o voto daquele ministro que, porventura, a gente indique que seja simpático, né, aquilo que nós conversamos no passado, aquele que ele era no passado e sabia que eu era também, mas convencer os outros. Então tem pautas no Supremo Tribunal Federal que são, se caso venha a ser aprovado, é uma catástrofe no Brasil. Uma coisa que é importante, você deve lembrar há pouco tempo uma votação aí, que foi por 6-5, né, favorável a nós, contra o direito da amante, no caso do óbito aí, de um dos cônjuges. Parece que é uma coisa sem muita importância, mas tem importância. Nós não podemos esculhambar com os valores familiares. E ganhamos por 6-5. Se tivesse o Celso de Mello lá, como é que seria o voto dele? Eu acho que seria 6-5, contrário à sociedade brasileira. Então a gente vai mudando devagar, paciência. Não temos como um homem mudar o destino do Brasil da maneira como alguns querem, com essa velocidade e de forma, às vezes, violenta até. Isso não existe da minha parte. Nós estamos resistindo, ninguém mais do que eu sofre com tudo que está acontecendo no Brasil. Mas a gente vai mudando. Há quanto tempo nós temos uma política no Brasil voltada para o socialismo? Até mesmo a questão das Forças Armadas, sempre disse e continua dizendo. Por que as Forças Armadas foram maltratadas ao longo de 30 anos? Porque as Forças Armadas eram o último obstáculo para o socialismo. Diferentemente do que alguns pensam, as Forças Armadas é a garantia da liberdade e da democracia, e não o contrário. Então, essas Forças Armadas que nós temos têm essa vocação. Porque em nenhum país do mundo também existe ditadura sem o apoio das Forças Armadas. E as nossas Forças Armadas jamais aceitariam
não interessa quem seja o presidente, e num viés dessa natureza. A gente vai mudando, sim. Eu cumprimento vocês aí dos Pingos nos Is pela persistência, pela resistência, né? Pela resiliência. Nós temos que trabalhar e resistir, que vai mudar, as coisas estão mudando, é devagar, sim, é um transatlântico. E não temos outra maneira, que afinal de contas, qualquer medida de força, seja de onde vier, é um convite para o caos, para a instabilidade. E daí não sabemos para onde vai o nosso Brasil. Estamos fazendo o possível, quando erro, me desculpo, mas não paro um só segundo de pensar e tomar ações e trabalhar por um destino melhor do nosso país. Estamos entrevistando ao vivo aqui em Os Pingos nos Is o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela audiência. Agora são 6h32. Ô, presidente, na próxima semana talvez comece a campanha de vacinação. Isso foi previsto pelo próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele participou ontem de uma reunião com os prefeitos e aí ele deu essa previsão de que, caso no domingo a Anvisa anuncie a liberação para o uso emergencial de uma das duas vacinas, são duas que pleiteiam isso, a Coronavac e a vacina da Fiocruz, que é a de AstraZeneca Oxford. Caso uma dessas duas vacinas consiga a liberação para uso emergencial, o ministro Pazuello prevê que na quarta-feira da semana que vem já comece a campanha. Eu queria saber do senhor, o senhor pretende se vacinar? O senhor já disse que não tomaria porque já teve Covid-19, mas o próprio ministro Pazuello disse que não há nenhuma garantia de que quem já teve Covid não deva se vacinar. Mesmo assim, o senhor ainda leva essa ideia adiante ou o senhor planeja se tornar uma espécie de garoto propaganda da campanha, talvez na quarta-feira já ser um dos primeiros a receber a vacina? Qual vai ser a posição do senhor? Vamos lá, a vacina chama-se emergencial, não está devidamente comprovada ainda. Os laboratórios, né, em seus contratos, dizem que não se responsabilizam por efeitos colaterais. Tá? Eu tenho dito também, no que depender de mim, a vacina não será obrigatória, será voluntária. E tenho dito também, a vacina que porventura for certificada pela Anvisa, será adquirida por nós. Mais ainda, medida provisória agora, de poucos dias, né, desse ano, está ali a autorização para a saúde comprar vacinas pelo mundo e só pagá-la depois de passar pelo crivo da Anvisa. Então, estamos fazendo a nossa parte no tocante a isso. Eu já fui contagiado, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina? Agora, o que eu quero fazer? Quem quiser tomar vacina, repito, vai tomá-la, vai estar à disposição, sabendo aí de possíveis efeitos colaterais, onde os laboratórios não se responsabilizam. Então, eu não estou fazendo campanha contra a vacina, né? Até um irmão meu entrou em contato essa semana. Ô Jair, nossa mãe está com 93 anos de idade, mora aqui no Vale do Ribeira. Vai tomar vacina ou não? São meia dúzia irmãos, estamos decidindo o que vai acontecer com a minha mãe. Eu, particularmente, já tenho anticorpos, não preciso tomar vacina. Assim como eu acredito, pode ser que esteja equivocado, que quem já foi contaminado e tem os anticorpos, ele não precisa gastar uma vacina, e a vacina a gente sabe que não vai chegar para todo mundo esse ano. Então, quem já foi infectado, tem anticorpos, deixa uma pessoa que não foi contaminada ainda, né, a tomar essa vacina. Mas mesmo não havendo garantia, presidente, do tempo de imunidade, porque não se sabe ao certo exatamente quanto tempo duraria, né? Nem nós, nem eu que fui contaminado pelo próprio vírus, bem como quem tomar a vacina, não sabemos a eficácia dela. Agora, eu não pretendo tomar a vacina sem que ela realmente seja devidamente comprovada cientificamente. Não pretendo tomar. Agora, quem quiser tomar, vai estar à disposição. E o governo federal vai fazer a campanha sim, mas campanha responsável para o povo se vacinar, sabendo aí de todas as possíveis consequências e efeitos adversos. Perfeito. Antes de seguirmos, quero só fazer um agradecimento aqui a quem está nos acompanhando, nos assistindo, pela excelente audiência. 100 mil pessoas já nesse momento nos assistindo aqui pelos nossos canais no YouTube, além da nossa audiência também no rádio, nas emissoras da Rede Jovem Pan News, da Rede Jovem Pan FM. Então, muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando. E um recado especial para você que está aqui no YouTube assistindo a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Se inscreva aqui no canal de Os Pingos nos Is, já são mais de 2.800.000 inscritos. Se você está chegando agora e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, clique aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se. Vamos seguindo com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Agora a pergunta do Rodrigo Constantino. Diga, Constantino.
Presidente, nós estamos vendo aí um apresentador global que tem pretensões políticas convocando o seu público para panelaço contra o senhor. Nós estamos vendo essa movimentação do governador de São Paulo que o acusa de ser um genocida, um fascínora. O presidente da Câmara falando em impeachment, né? A sensação que fica para quem está observando de fora é que há, e eu não vou aqui ter problema em usar essa palavra, eu que estou usando, há uma clara conspiração em curso para impedir que o governo do senhor chegue até o término desse mandato. Como é que o senhor está vendo essa movimentação toda? Qual seria a causa real disso e como reagir a isso? Bom, Rodrigo, você acompanhou, obviamente, como é que eu apareci na política. Eu comecei numa pré-campanha em novembro de 2014. Eu tenho até um vídeo nesse sentido, que eu estava lá numa academia militar lá no Rio de Janeiro, né? E resolvi andar pelo Brasil, levando a verdade, a sinceridade, e acabou crescendo isso aí. Eu confesso que ninguém acreditava em mim, e eu vim candidato para mostrar que podíamos fazer diferente, que escolher o Ministério por critérios técnicos. Bem, acabou, o tempo foi passando, milhares de pessoas me esperando em aeroportos pelo Brasil, grande parte da mídia batendo em mim o tempo todo, e acabou vindo a facada no dia 6 de setembro de 2018, fiquei fora de combate e acabamos nos elegendo. Eu até digo, né? Eu, pelo que eu tenho em mãos, não pretendo discutir com vocês, me desculpe esse assunto, né? Eu fui eleito no primeiro turno, tá? Mas tudo bem, isso é para um outro programa, quero não tratar desse assunto hoje com vocês aqui. E consegui fazer o ministério com muita pressão. Pô, dá para você imaginar, Constantino, a pressão que eu tive de vários setores da sociedade para escalar ministros, presidente de bancos, presidentes estatais, diretores estatais, de interesse deles, nós resistimos no tocante a isso daí, então fizemos o possível. Agora, essas pessoas ficaram de fora, que tinham a sua renda, né, de negócio escuso, em grande parte isso acabou. Agora, o pessoal quer voltar ao poder para continuar fazendo o que fazia no passado. Eu acho que eu disse no início do programa, as nossas estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Agora dão lucro de dezenas de bilhões de reais. O exemplo, nós temos mais variados no Brasil. O Tarcísio, quase sem recurso, consegue tocar obras no Brasil. A mesma coisa, o nosso Rogério Marinho, no Ministério do Desenvolvimento Regional. A Tereza Cristina faz sucesso na agricultura. O Marcos Pontes, uma pessoa que tivesse um pouco mais de dinheiro, o Brasil estava no outro patamar no tocante a pesquisa e ciência. O secretário da Pesca, o Jorge Seixas, uma pessoa excepcional. Você entrevistá-lo um dia, você vai cair para trás do quanto já evoluiu a piscicultura e a pesca em nosso Brasil. O Ricardo Salles, contestado também pela imprensa, isso aí tem um lado positivo, eu tenho que falar para o Ricardo Salles, né? O dia que você começar a ser elogiado por esse tipo de imprensa do Brasil, eu vou te mandar embora. Foi um trabalho excepcional de parceria com o Ministério da Agricultura. Assim é o nosso governo. Agora, essa conspiração é constante. Achavam que me derrubaria em 2019. Depois dobraram a aposta para 2020. E eu falei há poucos dias aqui na saída, onde não tem imprensa, um cercadinho, só tem o povo. Ó, só Deus me tira daqui. Porque eu não tenho do que ser acusado. Você não tem nada de corrupção, de improbidade administrativa, de um abuso de autoridade, nada contra a minha pessoa. E fica me acusando do quê? De genocida. Já que esse governador falastrão aí, né, acabou de dar uma entrevista ali falando coisas pesadas contra a minha pessoa, me acusando de fascínio, entre outras coisas, parece que no estado dele não está morrendo ninguém. Ele está metendo o bedelho em outro estado onde nós estamos agindo, apesar do Supremo Tribunal Federal dizer que eu não posso agir no tocante ao combate ao coronavírus. Então a gente vai ter que conviver com isso, porque eu sou diferente. Gostaria até, se tivesse uma câmara oculta, não tem, no meu gabinete, histórias ali escabrosas que são tratadas ali dentro, né? Mas que não tem meu apoio. É pressão por cargos, por participação no governo. O que sempre aconteceu e praticamente deixou de existir em nosso governo. Então cabe apenas a calúnia, a difamação, a juntar esse tipo de gente aí, né, que você não quero falar o nome desse governador, nem do quem estava com ele hoje em dia, são pessoas que não têm qualquer credibilidade perante a opinião pública, e muito menos aqui em Brasília, que tentam o tempo todo, né, como não tem coisas boas para falar de si, ficam mentindo contra, no caso, a minha pessoa. Ana Paula,
Presidente, o senhor tocou aí nas declarações que o governador de São Paulo acabou de dar, jogando aí a culpa do que está acontecendo no Amazonas, em Manaus, aí no colo da gestão da administração federal. E a gente vê que existe uma retórica muito inflamada do governador de São Paulo, agora, paralelamente também com personagens como Rodrigo Maia e outros que agora fazem oposição ao senhor. O senhor acha que existe aí uma organização desses personagens no cenário político para um possível caminho de uma candidatura presidencial do governador de São Paulo? Olha, o que eu vejo na política é parecido lá com 2018. Vai ter uma candidatura mais à direita, né? Pessoas parecidas comigo, né? À esquerda, PT, PCdoB e PSOL, e aquilo que chamam de centro, aí, que é do governador. Não vai fugir desses três grupos aí que vão estar muito ativos, né, por ocasião das eleições de 2022. Eu não jogo na mesa agora, nem discuto eleições, porque está muito cedo, e se eu pensar em política, eu sei que será o caminho do fracasso. Nós temos que resolver os problemas, fazer o melhor para o Brasil, apesar da pandemia, para poder se apresentar lá na frente com feitos, e não apenas com discurso. Agora, você pode ver, esse nosso querido governador de São Paulo, ele não fala o que fez para o seu estado. Por que ele não fala? O senhor João Dória fala o seguinte: olha, nós aumentamos o semestre de quase tudo porque ajuda na pandemia e ajuda aí na inflação, etc. Não fala, enfrentou um tratoraço aí do pessoal rural enorme, recuou em muita coisa. Ele faz aquilo que tem que ter, com todo respeito, muita coragem para fazer uma besteira desse tamanho. Não tem medidas positivas dele. O seu estado, não vou culpá-lo, porque morre gente em qualquer lugar do mundo, em qualquer estado do Brasil. Agora, ele pega tudo de ruim que acontece e joga no meu colo, mas não tem coragem de falar: olha, o Supremo Tribunal Federal se equivocou ou não tomou uma decisão muito certa ao retirar do Presidente da República a possibilidade de ele gerenciar, né, o combate ao coronavírus. Ele não fala isso. A mim coube a pena dar meio de recurso, e demos. Como, por exemplo, a gente fala em Manaus aqui, me permite aqui, recursos transferidos para o Estado e seus municípios, 8 bilhões e 900 milhões de reais. Recursos transferidos apenas para o município, capital lá, Manaus, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Benefício aos cidadãos do município de Manaus, via auxílio emergencial, 3 bilhões e 170 milhões de reais. Nenhum governante do mundo fez o que nós fizemos. Parecido um pouquinho foi lá nos Estados Unidos, em outro país da Europa, e fugiu o nome aqui, na América do Sul, ninguém fez isso. Nós fizemos, estamos fazendo o possível. Agora, quer colocar no meu colo uma coisa que não é minha, igual esse outro aí da Globo aí, que vai fazer, está programando um panelaço para hoje à noite, né? Sem governo, sem vacina. Mas se ele fosse presidente, ele teria comprado a vacina de quem? Primeiro que não tem para todo mundo, teria comprado uma parte de quem? Passaria pela Anvisa? Pelo que tudo indica, não. O próprio senhor João Dória disse que a vacina tinha que ser obrigatória. Uma irresponsabilidade, algo que não tem comprovação científica nenhuma e sequer passou ainda pelo crivo da nossa Anvisa. Agora, querem colocar no meu colo, muitos deles, muitos têm espaço na mídia, né, que eu não tenho, para pregar isso daí. Falar pelos cotovelos e me acusar de genocida. O que mais é esse? Fascínora. Isso aí é discurso de quem não tem discurso. Agora, nós temos números para apresentar aqui. Me responda aqui, por favor, pelo que me consta, nenhum prefeito deixou de pagar o 13º do ano passado, coisa que nunca acontecia no Brasil. Eu desconheço, pode ser que haja, desconheço prefeito, né, que não tenha pago o 13º. O governo está indo bem conosco. Liberamos as emendas de parlamentares, o pessoal critica, são emendas impositivas. Você tem que liberar mais cedo ou mais tarde, mandei liberar mais cedo, atende os parlamentares. A emenda é impositiva. Estamos fazendo o possível e impossível com os recursos que nós temos. Nós estamos dando esperança ao povo, não se fala mais em corrupção. Sei que a obrigação não é virtude, mas no passado não acontecia assim. Você não vê troca de ministérios aqui
pagando qualquer coisa. Se bem que eu tenho parlamentares que são ministros, como o Onyx Lorenzoni, como a Tereza Cristina, o Ricardo Salles, né? Tá? Então, nós fazemos o possível. Agora, eu não tenho essa liberdade, essa amizade toda que eles têm com alguns órgãos de imprensa que simplesmente, né, reverberam o que eles falam como se fosse uma verdade cristalina. E o que eu posso dizer? Com programas de televisão, de rádio, que tem muita imprensa isenta ainda, e com as mídias sociais que ainda estão funcionando no Brasil, a gente vai mostrando a realidade para todo mundo. Fiuza. Essa questão das escolas fechadas, nós estamos aí diante de uma perspectiva complicada, né? Quer dizer, em vários municípios ao redor do país, estados, há ainda essa disputa e a alegação de que a medida mais conservadora, mais segura em relação à questão sanitária, é continuar evitando que os alunos vão às aulas presencialmente, né? Isso é uma diretriz sem critério, sem base científica, inclusive condenada já dentro da própria Organização Mundial da Saúde. O diretor David Nabarro já declarou que é inócuo você fechar escola. Mas no Brasil, a gente está aí na dúvida sobre o que vai acontecer com o ano letivo de 2021. Qual vai ser a postura do Ministério da Educação em relação a essa diretriz, presidente? Eu tenho conversado com o ministro Milton sobre esse assunto. Se dependesse da maioria dos sindicatos da área de educação, não teríamos aula no corrente ano, ficaríamos lá para 22. O Milton ali baixou a portaria determinando, né, as aulas presenciais para as universidades a partir de fevereiro, março agora, se não me engano. Tá? E eu sempre disse lá atrás que não poderiam fechar nossas escolas, mas criar um terror, o Fiuza, na cabeça da população. Logicamente, as pessoas que nós mais amamos nessa vida são nossos filhos, né? Nossos companheiros, companheiras aí, pais e mães, mas nossos filhos têm em primeiro lugar, com toda certeza, até pela idade. Então os pais ficaram apavorados. No primeiro momento, eu apanhei muito no tocante a isso aí. Hoje, eu acho que mais da metade da população é favorável à aula presencial, a volta à normalidade às aulas. Que, por exemplo, a minha filha está tendo aula pela internet. Tem gente que acompanha ela aqui. Ela está tendo um ganho excepcional perto da garotada da escola pública. Ela vai estar lá na frente num concurso público, assim como quem tem meios, quem tem condições, vai estar dessa maneira. Cada vez mais o pobre fica mais pobre pela falta de informação, pela falta de conhecimento. Agora, isso parece que interessa para a esquerda, porque quanto mais desinformado tiver as pessoas, mais fácil de ser manipuladas por essa esquerda, que culpa qualquer um, né, pelo insucesso deles. Então, não tenho poder para tal, mas trabalhamos, falamos, tentamos demonstrar que nós devemos, sim, voltar à normalidade tocante às aulas, até porque, eu não tenho o número exato aqui, mas o percentual de óbitos entre a garotada aí de 4 a 20 anos de idade é 0,00 alguma coisa. A gente lamenta realmente qualquer morte, uma só que seja, a gente lamenta. Mas a forma, esse lockdown, esse isolamento, causa muito mais morte por depressão, por suicídio, por falta de emprego lá na frente do que a própria pandemia em si. Eu não tenho aqui os dados, já ouvi vocês falando na Jovem Pan, o número de mortes por tipo de doença. A Covid está mais lá embaixo, então não tem por que ter essa trauma toda apenas preocupado com a Covid. Quantas cirurgias não são feitas no Brasil e estão sendo represadas? Quantas pessoas estão morrendo de cânceres os mais variados possíveis porque não vão para o tratamento? Porque os hospitais lá fora, lá no passado, só atendiam gente do Covid, ou porque o próprio paciente, né, o doente, tinha medo de ir para o hospital por causa do Covid. Eu ficava sofrendo em casa, vendo se curava. E temos cada vez mais um represamento de cirurgias para o futuro. E a garotada voltando, você pega a prova do PISA. Vamos ter esse ano, né? Foi 2018, 3 anos depois. Nós estamos num dos últimos lugares, em aproximadamente 70 países do mundo, né?
E daí? O que nós podemos esperar? Olha o e daí de novo. Quando eu falo e daí é o suficiente para fazer aquele carnaval todo em cima de mim. E daí? Como é que fica essa garotada no futuro? Como é que fica aí o mercado de trabalho no futuro, quando tudo mais, cada vez mais está mecanizado, está informatizado em nosso meio? Vamos fazer o quê? Vão para que tipo de serviço, né? A não ser o braçal no futuro por falta de qualificação. Outro dia eu disse que há um percentual grande de pessoas no Brasil que estão aí na fase de trabalhar, na idade de trabalhar, mas não têm uma habilitação, não estão perfeitamente preparados para nada. Nós acabamos importando o serviço. É o suficiente para eu apanhar, porque eu critiquei a mão de obra brasileira, apesar de estar falando a verdade. Então, o fechamento de escola, o preço vai ser muito alto lá na frente. A pessoa, quando perde um ano, já tem dificuldade e perde um ano de estudo, poxa, o prejuízo na frente é enorme. E parece que não tem muita gente preocupada com isso. Eu estou preocupado com vidas, sim, lamento as vidas perdidas, mas sem economia, pode ter certeza, o nosso IDH vai diminuir e muito lá na frente, e cada vez mais o Brasil ficará aí para trás, levando-se em conta o mercado de trabalho de outros países do mundo. Seguimos ao vivo aqui em Os Pingos nos Is com o presidente Jair Bolsonaro, agora 6h52. Presidente, agora há pouco o senhor tocou em um tema importante, eu vou ter que abordá-lo novamente aqui. O senhor disse que em 2018 venceu a eleição em primeiro turno, que houve possivelmente alguma fraude que fez com que a eleição então chegasse ao segundo turno e aí o senhor acabou vencendo nessa segunda etapa. O senhor já havia dito isso em março do ano passado durante uma viagem aos Estados Unidos, que a eleição de 2018 teve uma fraude e que em breve o senhor apresentaria provas disso. O senhor ainda vai apresentar essas provas? Quais seriam? Olha, eu tenho comigo 2 grupos de pessoas que chegaram a mim e apresentaram no que para mim pode ser provas ou indícios fortíssimos de fraude. Eu vou te falar uma coisa simples. Primeiro turno de 2018, eu estava em casa acompanhando as televisões. Em dado momento, números aproximados, deixar bem claro, números aproximados. O Nordeste tinha apurado 80% e São Paulo 20%. O Centro-Oeste, 50%. O Rio Grande do Sul também um percentual intermediário. E eu estava com 49%. O que eu pensei? Bem, se o Nordeste, que é a base da esquerda, por 80%, São Paulo falta mais da metade, né? Assim como, de forma parecida, o Centro-Oeste e o Sul, que eram muito mais simpáticos a mim. Não tem como. Não são diferentes, 56%, 57% para mim. E acabou sendo estagnado aquele número de 49%. E daí chegou uma pessoa para mim e mostrou, numa tela do computador, a apuração minuto a minuto que vinha ocorrendo no TSE, coisa que vocês não têm aí, nós acabamos tendo aqui, além de outros fatores. Então, em mais ou menos 2 horas de apuração, 1 hora dava eu, ganhava, num minuto era eu, outro minuto seguinte era o Haddad. Eu, Haddad. Por aproximadamente 120 vezes. Eu, ele. Se você for falar em estatística, a chance disso acontecer é de você ganhar 3 vezes seguida na Mega Sena da virada. Que é maior indício do que isso, além de outros, de outro grupo. Porque é o tal negócio. Quando eu falo aqui, por que alguns falam que é seguro o processo de votação, mas não admite falar no voto impresso ao lado da urna eletrônica? Podia falar o seguinte: é seguro, tanto é que você pode adotar o voto impresso, se o Congresso aprovar, vamos instalar e vamos mostrar para você que você está errado. Por que não fazem isso? Porque daí fica, né, a desconfiança, como eu tenho, é um direito a desconfiar. Não é porque eu sou presidente da República, eu sou obrigado a confiar em tudo. A gente muda a Constituição, muda o que tiver que mudar e não tem problema. Então, sem o voto impresso ao lado da urna eletrônica, que é uma maneira de mostrar para a população, olha, em quem você votou, seu voto foi contado de verdade, que temos como auditá-lo, temos como, após o resultado do voto eletrônico, se tivermos dúvida, fazer uma recontagem, total ou parcial. O município, por exemplo, de Campinas. Tá? Nós podemos pedir a recontagem, né, depois apurou eletronicamente naquela Campinas, deu 60% para A, 40% para B. Vamos fazer uma recontagem manual e vamos saber se bate 60% para A e 40% para B. Qual a dificuldade nisso? Nenhuma. É uma maquininha, impressora, você bota do lado da eletrônica. Você não bota a mão no papel. Você vira o papel impresso com os votos
que estão ideias, provavelmente, na tela do computador que você votou, aperta o botão e ele cai para dentro da urna. E depois você vai para a recontagem se você achar que houve fraude. Agora, hoje em dia, muita gente, mais da metade da população, não acredita no voto eletrônico. E é uma das causas das pessoas não irem votar. Agora, nada mais sagrado numa democracia do que o voto. E, no meu entender, ao não poder você ter uma forma concreta de auditá-lo, de comprovar que o voto eletrônico, né, realmente foi para aquela pessoa e via uma auditoria no voto de papel, você, no meu entender, está maculando a democracia. Repito aqui, quem acha que o voto eletrônico é confiável, por que não querem o voto impresso ao lado da urna eletrônica? Estamos ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Mais uma pergunta, Rodrigo Constantino. Presidente, o seu ex-secretário de Desestatização, o empresário Salim Matar, publicou na coluna dele dessa semana da Revista Oeste um artigo mostrando que o Brasil de hoje é o resultado de 35 anos de governos social-democratas no comando, essa mentalidade estatizante. A pergunta que eu lhe faço é sobre o programa de privatizações. O senhor tem defendido, o ministro Paulo Guedes é um entusiasta disso, e, não obstante, parece que é muito mais difícil conseguir colocar em prática do que falar. O que está servindo como o maior obstáculo a essa agenda de privatizações? Obviamente, eu tive muito contato com o Salim Matar e vi uma matéria, não sei se foi na Revista Oeste, mas o que eu li lá é uma verdade que o Salim Matar escreveu. A dificuldade para você privatizar. O Supremo Tribunal Federal decidiu que muitas empresas, para serem privatizadas, têm que passar pelo crivo do Parlamento brasileiro. E nós aqui temos propostas que estão dentro do Parlamento que aguardam uma votação nesse sentido. Agora, dentro do Congresso, nós temos as correntes. A corrente que apoia o atual presidente é do PT, PCdoB e PSOL também. E essas pautas para privatizar não vão para frente. Então, o Salim Matar tem razão no que ele fala, ele sentiu na pele, ele acabou vendo que não é fácil. Você vê, Rodrigo, o pessoal me critica muitas vezes, né? O cara aí, ele é estatizante. Eu era estatizante no passado, sim, não nego isso aí. Sempre acreditei no estatal. Depois fui conhecer a realidade e mudei. E hoje em dia eu sou pela privatização, não de tudo, né? Mas daquilo que for essencial. Por exemplo, eu não sou favorável a privatizar a Casa da Moeda. É um direito meu, você pode ser favorável. Agora, eu acho que você não pode privatizar uma fábrica de dinheiro nosso, não é só dinheiro, bem como de outras coisas lá dentro, como, por exemplo, o passaporte. O pessoal queria privatizar a Embrapa. Eu acho que não é o caso de privatizar a Embrapa. Agora, Correios, é o caso de privatizar os Correios e uma série de outras empresas. Agora, realmente não é fácil, porque você enfrenta um lobby local. Tem muitos servidores concursados nessas estatais e trabalham contrário a isso. Tem gente que, ao ocupar uma vaga no estatal, não é concursado, ele sente ali o gosto ali de certos privilégios. Agora, fazemos o possível. Essa resistência, eu acho que em parte a gente vai vencer com uma nova mesa diretora da Câmara. No Senado, acho que não teria dificuldade. Agora, as mesas diretoras te ajudam a botar em pauta a votação. Não quer dizer que o plenário vai concordar. E você tem que respeitar a decisão do parlamento. E vamos continuar trabalhando nesse sentido, porque realmente o peso das estatais é muito grande. Você pode ver, falei duas vezes já, o prejuízo que as estatais davam. Agora dão lucro. Se a gente perder o governo para um outro governo social-democrata, a festa nas estatais, no meu entender, vai voltar. Oceana. Presidente, no início da pandemia, o então ex-ministro da Saúde, Mandetta, ele aconselhou a população a ficar em casa até sentir falta de ar, não se sentir bem e procurar o hospital. Ao longo dessa pandemia, a gente viu que isso foi uma direção errada, que hoje o tratamento precoce ele é importantíssimo já nos primeiros sintomas. O senhor acredita que ainda há uma resistência com o tratamento precoce, com a hidroxicloroquina, a ivermectina e outras substâncias que a medicina já provou que são seguras? A gente, historicamente, a gente sabe que os remédios baratos, né, não acabam sendo comercializados.
A gente ouve falar muita coisa, pode ser mito, pode ser folclore, mas a grande realidade, esses remédios baratos não vão para frente. A questão de 3, 4 meses eu falei, por que não investir num remédio? Por que só na vacina? Obviamente que o mundo cai na minha cabeça de novo. Agora, o Mandetta, ele foi indicado pela bancada de saúde da Câmara. É um deputado federal, né? Quer dizer, não foi reeleito, mas era deputado federal e veio trabalhar conosco. E quando chegou a pandemia, e a política dele foi exatamente essa, né? Vá para casa, quando sentir falta de ar, procura hospital. Eu falei com o Mandetta, procurar hospital para quê, Mandetta? Para ser entubado? Onde já começávamos a falar em hidroxicloroquina, nós sabemos que não tem comprovação científica para a hidroxicloroquina, mas não tem efeito colateral nenhum também a questão da hidroxicloroquina. E nós, muitas vezes, numa emergência, nós devemos deixar o médico decidir na ponta da linha, e não o presidente, governadores ou prefeitos. O médico decide o que vai dar para o paciente, ele está ali numa situação complicada, ele decide. E muita gente, não sei como começou a aparecer isso daí, que tomava hidroxicloroquina e a carga viral diminuía. Eu mesmo fui uma pessoa que aconteceu isso comigo. No prédio da presidência, mais 200 pessoas pegaram a Covid. Nenhuma foi para o hospital, 0. Deu certo. E assim começamos a conversar no Brasil todo, comecei a falar sobre isso aí. E quando eu falo, Ana Paula, é diferente o negócio, a pessoa vai para o descrédito, vai para a chacota, bagunça, mas eu não arredo o pé, não. Eu tenho a convicção, estou realmente orientado por médicos a falar sobre isso aí, e ela tem dado certo em muitos municípios no Brasil, até em outros países tem dado certo, em especial os países da África subsaariana, se bem que sabemos que é um negócio mais complicado ali, porque a expectativa de vida é menor, entre outros problemas, mas o tratamento precoce tem dado certo, né? Como a doutora Raíssa, por exemplo, em Porto Seguro, que ela agora foi alçada à condição de secretária municipal de saúde pelo prefeito recém-eleito lá. Ela foi uma das que liderou essa campanha pela hidroxicloroquina. E eu sempre digo, se temos um problema, nós temos que buscar a solução. Por muitas vezes não tem como esperar uma comprovação daquele medicamento. E eu sempre digo também o caso da Guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e precisava de transfusão e não tinha quem doasse sangue para ele. E daí resolveram começar a tocar água de coco na veia do soldado. E deu certo. A hidroxicloroquina, no meu entender, é a mesma coisa. Se bem que hoje em dia, eu já vi no programa de vocês, infectologistas falando, né, de que a hidroxicloroquina, a ivermectina, a anita, a azitromicina tem dado certo. Por que não investir nisso? E o que eu falo para aqueles que são contra? Você é contra, não tome. Mas não queira tirar, proibir de quem possa tomar, não tomá-la. Você pode ver, a semana foi surpreendida uma ação do PSOL contra a Prefeitura de Porto Alegre para que seja proibido o tratamento precoce com isso que eu te falei. Tá bom, o pessoal quer proibir, mas qual a opção? É ir para casa, esperar ter falta de ar e voltar para o hospital? Olha o que está acontecendo em Manaus. O Pazuello chegou lá, o nosso ministro da Saúde, e interviu, né, rapidamente e determinou o tratamento precoce. É criticado, mas o que nós poderíamos oferecer, sabendo que em muitos lugares deu certo esse tratamento precoce? Nós temos que tentar buscar soluções. Agora, há uma diferença entre hidroxicloroquina, comprovação científica, e uma vacina. Essa vacina nunca foi aplicada em ninguém. Não sabemos os efeitos colaterais. A hidroxicloroquina não tem. Sequer arritmia tem. Né? Quando eu comecei a falar na hidroxicloroquina, uma grande rede de televisão aí começou a falar que ela causava arritmia. Depois a Sociedade Europeia de Cardiologia disse que não havia arritmia. Depois eu vi um vídeo dessa mesma televisão, de, se não me engano, 2016, 2017, recomendando às mulheres com zika, né, a que tomem hidroxicloroquina para que salvem os seus bebês. Então é uma coisa mais do que politizada. A gente sabe que é dessa maneira. Mas, da minha parte, graças a Deus, estou com consciência tranquila, faço realmente o que eu acho que tem que ser feito, procuro as pessoas, converso e dou as minhas opiniões, e mesmo sendo execrado, muitas vezes, continuo falando na ivermectina, na hidroxicloroquina, como um remédio para combater aí a Covid-19. Você, Fiuza. Presidente, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, integrante da sua equipe econômica, foi considerado
o melhor presidente de Banco Central do mundo em 2020, entre outras questões, pela política creditícia brasileira durante a pandemia, que oxigenou aí, inclusive, enfim, né, as possibilidades de sobrevivência dos menos favorecidos, né? Nessa parte de equipe econômica, nós tivemos aí a reforma da Previdência, formulada, conduzida pela sua equipe e aprovada naquele já que parece distante ano de 2019. Sobreveio esse flagelo, talvez quase R$1 trilhão de reais transferidos aí para estados e municípios, auxílio emergencial, dívida grande sendo contratada. Como é que o senhor vê, presidente, a perspectiva para o final de 2021? Né? Qual é o caminho, na sua visão hoje, para se sair do que seria um atoleiro, né, do país e se retomar aquele caminho pródigo anterior à pandemia? De 2019 estava bastante promissor para nós, né? A previsão era crescer acima de 3%. 2020 acabou acontecendo exatamente o contrário. Agora, a reforma da Previdência foi muito, né, bem-vinda naquele momento, né? O Rodrigo Maia quer capitanear para ele. Sim, ele é o dono da pauta. Ele botou em votação. Parabéns, Rodrigo Maia, pela reforma da Previdência. Agora, outras reformas ficaram para trás. E nós devemos ajudar no mercado de negócio o Brasil desburocratizando, desregulamentando. E nós não conseguimos fazer isso aí. Nós temos uma reforma administrativa pela frente, temos uma tributária pela frente, entre tantas outras propostas, como as privatizações. Acredito que com uma mesa não contaminada pela esquerda, nós temos como botar essas pautas em votação, e tenho certeza que nós vamos aprovar praticamente todas elas. Essa é a forma de nós sairmos da situação complicada que nós nos encontramos. Você pode ver, Fiuza, eu não entendo muito de economia, o pessoal critica, né? Mas tivemos uma ex-presidente aí que era economista e na economia foi muito mal o Brasil. Eu discuto com o Paulo Guedes, particularmente, eu dou as ideias mais absurdas para ele, e ele, em 90% das vezes, me demove que diz que eu estou errado e está resolvido o assunto. Agora, quem diria chegarmos a 2% a taxa de juros em nosso país, né, a taxa Selic. Então, fizemos muita coisa e pretendemos fazer agora. Eu não posso ficar amarrado, caso uma mesa voltada à esquerda continue os trabalhos na Câmara, daí fica difícil a gente decolar na economia. E o pessoal sabe que tem que me sufocar na economia para ter chance em 22. Ou seja, tem que fazer muita gente sofrer no Brasil, ter raiva de mim, dizer que eu sou incompetente, que eu sou genocida, para ele poder ter chance lá na frente. E nós podemos fazer diferente. Acredito que essa mesa aqui, o nosso candidato venha ganhar, para exatamente termos um contato, né, nada belicoso com o parlamento, que não interessa para nenhum de nós, nem para mim, nem para o parlamento, e muito menos para a população do Brasil. Então, acredito que a gente, com a nova mesa, a gente tenha como levar para frente essas propostas e dar esperança realmente de dias melhores na economia para o povo brasileiro. Muito bem, aí o presidente Jair Bolsonaro ao vivo conosco aqui em Os Pingos nos Is. Quero agradecê-lo mais uma vez, presidente, pela presença aqui, pela entrevista. Ficou quase uma hora, mais de uma hora, inclusive, com a gente aqui no programa. Obrigado pelas informações todas, pela presença. Boa noite, um bom final de semana por aí. Obrigado, um abraço a todo mundo. E estou muito feliz de conversar com vocês. E é muito bom ser entrevistado por pessoas aí independentes, e que tem um compromisso com a verdade acima de tudo.